Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que estudamos a evolução do espírito, a educação do espírito à luz do Consolador. E para tal, vamos buscar mais uma vez no livro Os Poderes da Mente, da Sueli Caldas Schubert, quando ela, num determinado capítulo, fala sobre a mente. E nós vamos ver hoje a casa mental. Então, no capítulo 3 da extraordinária obra do mundo maior, então a Sueli Caldas Schubert, ela desenvolve um estudo de uma forma muito interessante, porque ela traz o seu entendimento, as suas colocações baseadas nos livros confiáveis da doutrina, né? Nas obras realmente ali valiosas que nós temos. E baseado nisso, ela vai compondo ali a sua dissertação sobre os temas. Então, vamos lá. No capítulo 3 da extraordinária obra No Mundo Maior, André Luiz é convidado pelo instrutor espiritual Calderaro a examinar o cérebro de um homem enfermo, ao qual estava unida certa entidade que se apresentava em condições de inferioridade e sofrimento. Então, é um belíssimo livro de muito aprendizado do André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, em que nós vemos ali, é o que ela vai citar, um estudo do cérebro humano, né? Então, André Luiz se depara com uma situação muito delicada de uma obsessão ferrenha, em que o moço se encontrava, o encarnado se encontrava em condições dificílimas, com o seu próprio organismo físico totalmente prejudicado por uma obsessão ferrenha, que se desenvolveu na mesma encarnação, porque ele, sendo ali cuidado por um senhor, né, que o teve ali como um afilhado, como um filho adotivo, um filho de criação, como se dizia, né? Então ele teve ali aquele menino, aquele jovem que ajudava a esse senhor, né? Ali no comércio que ele tinha, e esse jovem que se torna um homem, né, se sentindo prejudicado financeiramente por questões ali na herança, ele acaba tirando a vida desse tutor, né, desse que o acolheu. Esse que desencarna passa a odiar de uma forma assim intensa demais, a ponto de causar grandes danos à casa mental e ao corpo físico desse que tinha sido ali o seu tutelado, né? Então, essa situação que André Luiz está observando. Então, vamos lá. Após detida a concentração, André Luiz observou acentuada semelhança no cérebro do encarnado e do desencarnado, o que o surpreendeu. O instrutor forneceu-lhe então notável aula acerca da evolução do princípio espiritual, para enfocar em seguida a parte principal do capítulo relacionada com a casa mental. Calderaro menciona que ela pode ser vista como um castelo de 3 andares, o que não significa, como à primeira vista se pode supor, que o ser humano tenha 3 cérebros a funcionar simultaneamente, porém, que o nosso cérebro tem 3 regiões distintas a expressarem funções específicas. Observemos a comparação apresentada. No primeiro andar está o cérebro inicial, localizado no sistema nervoso. Então, no primeiro andar, está o cérebro inicial, localizado no sistema nervoso. É a residência dos impulsos automáticos que simboliza o sumário vivo dos serviços realizados.
é o repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Então, esse primeiro andar já fica no tipo de um porão, né? Das atividades subconscientes, uma espécie de porão da individualidade, onde estão arquivadas todas as experiências e registrados os menores fatos da vida. Neste moram o hábito e o automatismo. No seu conjunto, representa o subconsciente exprimindo o passado. Então, é o primeiro andar da nossa casa mental. No segundo, situado na região do córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a mente para as manifestações impressas no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Então, nesse segundo andar, na região do córtex, nós temos ali as energias motoras, de que a mente podemos traduzir até como espírito, porque o que seria a mente, se não o espírito atuante, de que se serve a mente para as manifestações impressas no atual momento evolutivo do nosso ser. Então, esse segundo andar seria referente ao nosso presente. Então, é aquilo que nós realizamos no tempo real, no nosso presente. É o domicílio, como fala Calderaro, é o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Aqui residem o esforço e a vontade. Nele encontramos o consciente, representando o presente. Interessante, e como temos que focar esse presente sem menosprezar o nosso arquivo, mas vivendo o nosso presente e projetando esse terceiro andar. Vamos ver o terceiro andar. O terceiro andar configura-se nos planos dos lobos frontais, região ainda desconhecida das pesquisas científicas, onde estão os materiais de ordem sublime a serem conquistados gradualmente por meio do nosso esforço de ascensão. É a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. É a casa das noções superiores, sinalizando a culminância que devemos atingir. É a região do ideal e da meta superior a ser alcançada, sendo, portanto, o superconsciente, ou seja, o futuro. Então, é uma parte muito pouco explorada pela grande maioria, a não ser esses espíritos que encarnam entre nós e que já tem essa zona, esse andar trabalhado, Mas nós ainda temos muito a desvendar, a palmilhar e fazer com que essa parte cerebral passe a ser atuante. Porque quando que ela é atuante? Quando nós estamos com pensamentos elevados. Como poucas vezes, ou raramente, ou nunca, elevamos os nossos pensamentos, essa zona do nosso cérebro pode ser totalmente inexplorada, como pouco explorada, Mas que haja o objetivo de que ela seja trabalhada, na medida em que nós começarmos a viver esse terceiro andar, a vivenciar esse terceiro andar. Vamos alcançando o que o Calderaro está nos passando. Resumindo suas instruções, então, agora a Sueli vai resumir, Calderaro esclarece que
Nervos, zona motora e lobos frontais no corpo carnal, traduzindo impulsividade, experiência e noções superiores da alma, constituem... Aliás, é o próprio Calderaro fazendo esse resumo. Não é a Sueli, não. Então, nervos, zona motora e lobos frontais no corpo carnal, traduzindo impulsividade, experiência e noções superiores da alma, constituem campos de fixação da mente encarnada ou desencarnada. A demora excessiva num destes planos, com as ações que lhes são consequentes, determina a destinação do cosmos individual. A criatura estacionária na região dos impulsos perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem consulta do passado, que seria o presente, né? São as nossas ações presentes. Sem consulta do passado e sem organização de bases para o futuro, mecaniza a existência, destituindo-a de luz edificante. Os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo da contemplação sem obras, da meditação sem trabalho, da renúncia sem proveito. Para que nossa mente, vejam só, né? Nós vimos que até essa terceira zona tem que ser da forma adequada. Para que a nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável que se equilibre, valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços do presente e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui cristalina e bela da fonte superior do idealismo elevado. Através desta fonte, ela pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim construindo o futuro santificante. Então, é indispensável, como fala Calderaro, que se equilibre, valendo-se das conquistas passadas, isso é muito importante, para orientar o presente, né? E amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui cristalina e bela da fonte superior do idealismo elevado. Então, quem busca viver só nesse campo dos ideais nobres não está vivendo. Está sendo ali ideais nobres, né? Mas sem a obra, né? Perde-se. Passa a ser uma vida contemplativa, de ideais, mas sem a obra, entra no campo do pseudo-idealista, do pseudo-sábio, né? Então, há de haver o equilíbrio, muito, muito interessante. Não se despreza o passado, não se cristaliza de uma forma doentia, fixando-se no presente e desprezando o passado e esse futuro de ideais. Futuro no sentido, porque devemos viver hoje, mas é algo que está sendo construído, né? Como resultante do presente. Entendamos bem, esse patamar do terceiro andar, ele será trabalhado na medida em que o nosso presente for muito bem construído. E o Calderaro continua. E como nos encontramos pelo excesso de fixação mental num dos mencionados setores, entramos em contato com as inteligências encarnadas ou desencarnadas em condições análogas às nossas. As instruções de Calderaro aclaram um tanto mais, diz Sueli, a importância da mente, evidenciando como o espírito reencarnado atua no valioso processo de viver a vida eterna. Aliás, no grandioso processo de viver a vida terrena. Calderaro, referindo-se aos dois enfermos, explica que ambos têm o cérebro intoxicado e estão absolutamente sintonizados,
menciona que tanto o encarnado quanto o desencarnado detestam a vida. Por que detestam a vida? Porque está muito machucado, odioso, odiento, que é aquele que foi o pai, o tutor, né? O tutor, ele foi um tutor. O outro, porque se arrepende demais do ato praticado no momento de insanidade. E isso fez com que ele se entregasse demasiadamente ao trabalho, para esquecer, porque ele trazia a culpa muito grande. Então a atuação do tio, se não me engano era até um tio, a atuação desse tutor na mente dele, né, impregnando de substâncias tóxicas pelo destilar do ódio, fez com que ele se entregasse demais ao trabalho para aliviar a mente. Então ele trabalhava de uma forma doentia para acalmar o sentimento de culpa. Então, como ela diz, tanto o encarnado como o desencarnado detestam a vida, mantêm ódio recíproco, cultivam ideias de vingança, presos a aflições e tormentos. Mentalmente estão situados na região dos impulsos instintivos, onde estão arquivadas todas as experiências da animalidade anterior. Em suma, diz o instrutor espiritual, estão loucos, embora o mundo lhes não vislumbre o supremo desequilíbrio que se verifica no íntimo da organização perispiritual. Nas reuniões mediúnicas surgem casos semelhantes a este, em que existe uma verdadeira simbiose entre a vítima encarnada e o perseguidor desencarnado. Este, ao se comunicar, revela haver entre ambos uma certa dependência vibratória psíquica de difícil desvinculação. Manuel Filomeno de Miranda, registrando a elucidação da benfeitora espiritual emerenciana, assinala: à medida que a obsessão se faz mais profunda, o fenômeno da simbiose, interdependência entre o explorador psíquico e o explorado, podemos chamar ali o encarnado se torna um hospedeiro daquele hóspede e passa a haver um processo simbiótico em que se minam as forças, né? Então, é o que ela está dizendo, esse intercâmbio, essa interdependência entre explorador psíquico e o explorado se torna mais terrível. Chega o momento em que o perseguidor se enleia nos fluidos do perseguido de tal maneira que as duas personalidades se confundem. A ingerência do agente perturbador no cosmos orgânico do paciente termina por jugulá-lo aos condimentos e emanações da sua presa, tornando-se igualmente vítima da situação, impossibilitando-se o afastamento. Então, são afastamentos que acabam ocorrendo após um trabalho em que se leva a uma condição um pouco melhor, para que muitas vezes, até de maneira que chamaríamos aqui, né, entre nós encarnados, cirúrgica, né? É um desligamento que exige ali cuidados necessários para não se ferir nenhum nem outro, tal a vinculação. Há casos em que essa vinculação não se opera. Não é possível ocorrer a desvinculação. E quando demora-se muito para que se ocorra essa desvinculação, muitas vezes acontece, são raros os casos, mas há situações em que há necessidade de encarnar juntos, como os chipófagos, né? Acho que é isso, aquelas crianças que nascem ali bem juntinhas,
unidas umas às outras, né? Umas com condições com o avanço da medicina, de serem separadas, mas já houve nascimentos em que ficava-se pouco tempo de vida ali, em que os corpos eram assim divididos, digamos, os dois não tinham o corpo formado, né? Então, né? Tal a situação. Aí ficam um pouco encarnados, como encarnados é um tempo de construção no sentido de poder fazer a libertação, né? Para que esses corpos possam não as mentes, porque provavelmente as mentes continuarão ali se digladiando, mas os corpos, porque quando a simbiose chega a um ponto né? De que é como aquela planta que vai se introduzindo naquele tronco, né? E não tem nem como retirar sem ferir, né? Então, são processos dolorosos, esses de simbiose, mas ocorrem. Daí a necessidade de nós nos esclarecermos, né? Na construção de nós mesmos, né? Nesse tema que é a educação do espírito, justamente buscarmos esta compreensão do nosso processo de educação, da construção da nossa mente, dos nossos pensamentos, trabalhando o que desejamos no hoje, na nossa vida cotidiana, o que nos prende a atenção, o que brilha para nós. É um brilho sedutor ou é um brilho de algo que vai nos trazer realmente um crescimento? Então, todas essas questões precisam ser trabalhadas, definidas por nós, no uso do nosso livre-arbítrio. A bênção do livre-arbítrio que nos ensina que somos livres para plantar, mas não poderemos fugir da colheita que é obrigatória. Então, e pensando aí nesses corpos unidos, há um filme, Mãos Talentosas, alguma coisa assim. Não deixem de assistir. Já vi várias vezes e pretendo ver outras, porque é um aprendizado profundo demais do processo educativo dessa mãe honrada, dessa mãe que sabia como educar um filho, os filhos, né? E o que ela consegue, né? Fazer ali no processo educativo desse filho em especial, né? Que é o foco da história, um grande conhecido cirurgião que enfrentou os medos e separou ali duas criancinhas que estavam juntas pela cabecinha. Era um risco muito grande. Ele conversa com os pais, ele busca a prece e ele age e ele executa e se torna um médico digno da nossa maior admiração. Mãos talentosas. É preciso que coloquemos nas nossas vidas os bons livros, a boa leitura, a boa música, os bons filmes. Não nos deixemos arrastar de forma insípida. A nossa vida pode perder o sabor se nós não buscarmos ali coisas que verdadeiramente nutram a nossa mente, alimentem os nossos desejos, os nossos ideais. Reflitamos, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos envolva em bênçãos de luz, que Jesus, nosso Mestre, nos auxilie a conseguirmos estender nossas mãos no seu vinde a mim, no seu convite, nesse chamamento. Que a paz esteja em cada coração. Que fiquemos em paz.